Vamos iniciar agora o tema 2 da nossa apostila. Vamos começar a falar sobre monômios, vamos conhecer os monômios. Então, estamos na página 11 da apostila 2. Monômio. Vou começar dando o exemplo que tem lá na apostila, que vocês podem estar acompanhando pela apostila. Tiago está reformando sua casa e colocará lajotas retangulares no piso da garagem. Ele fez um esquema da disposição delas no espaço disponível, indicando o comprimento por x e a largura por y em centímetro de cada lajota. Então, nós podemos observar aqui que no piso ele tem de comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 lajotas de comprimento. E de largura, 6 lajotas de comprimento. Desconsiderando o espaço para o rejunte entre as lajotas, podemos dizer que o comprimento da garagem em centímetros pode ser indicado por 8x. Nós vimos 8 lajotas, a medida de cada uma é x, 8 vezes x. E a largura em centímetro por 6y, 6 lajotas de medida y cada uma. E a área? Como calculamos a área? A área é sempre do retângulo, base vezes altura. Então, aqui eu tenho 8x vezes 6y, eu tenho 48xy. E deixo indicado assim, tá? Não vou me preocupar. As expressões que nós vimos agora, que é 8x, 6x e 48xy, são exemplos de monômio. Os monômios também podem ser chamados de termo algébrico ou somente termo. Vocês já viram lá em equações do primeiro grau no ano passado que a gente passa um termo da equação de um lado para o outro. Esse termo é o monômio. Ou seja, vocês já trabalham com monômios e nem imaginavam. Vamos prosseguir. Monômio, então, é um número ou uma expressão algébrica inteira na qual há apenas multiplicação entre números e letras. Atenção, não vai aparecer uma outra operação. Divisão entre as letras, potência, se não for um número natural, que é como nós vamos ver agora, adição, subtração. A única operação entre números e letras é a multiplicação. Essas letras devem sempre ser expressas na forma de potência com expoentes naturais. O que significa isso? O expoente dessa letra não pode ser negativo, não pode ser uma fração, sempre um número natural. É isso que está representando o monômio, tá? Ai, Andréa, tá muito confuso. Calma, calma que vou facilitar a vida de vocês. Então, em geral, os monômios são formados por coeficiente numérico, que nada mais é que o número que acompanha o monômio, e a parte literal, letra. Vamos ver alguns exemplos, tá? Nós temos aqui, eu já deixei pintadinho para vocês, o que é coeficiente numérico, pintadinho de vermelho. O que é a parte literal está pintadinho de azul, não tem como errar. Então, aqui, 5x² YZ. Então, 5 é o coeficiente numérico e x² YZ a parte literal. É só isso. Não é mais nada do que isso. Vamos ver um outro exemplo aqui. Menos meio a² B² C.
Menos meio é a parte, é o coeficiente numérico, a parte numérica. E a quadrado b, a quarta, b quadrado c, a parte literal. Parte literal, coeficiente numérico. Tá? Mais um exemplo, por exemplo, aqui 14 xy quadrado. O 14 é o coeficiente numérico, xy quadrado, a parte literal. Exatamente isso, não tem mais nada além disso. É uma expressão algébrica que só tem multiplicação. Então, eu ponho números e letras e é só multiplicação. Tá certo? Vamos prosseguir. Agora nós já estamos na página 2 da apostila, certo? Vamos ver algumas observações. Então, todo número real não nulo é um monômio sem parte literal. Ou seja, todos os números que nós aprendemos até hoje, no conjunto dos números reais, se ele não for zero, ele é um monômio. E é um monômio que a gente diz que está sem a parte literal. O número zero, ele vai se chamar monômio nulo, certo? Costumamos omitir os coeficientes 1 e menos 1 dos monômios. A gente não escreve quando é 1 e menos 1. Aí, mas Andréa, pode? Pode escrever. Precisa? Não precisa. Então, por exemplo, ao invés de escrever 1x, eu vou escrever só o x. O 1 eu já sei que está escondidinho aqui na frente. Ao invés de escrever menos 1 a quadrado b, eu escrevo apenas menos a quadrado b. Está errado colocar o menos? Não tá. O menos 1 não está errado. Está errado colocar 1? Não está errado. Mas não se utiliza colocar o 1 e o menos 1. Mas pode. Costumamos omitir também o sinal de multiplicação nos monômios. Não sei se vocês perceberam. Lá na outra tela eu tinha 6y e eu escrevi só 6y sem o vezes. Então, exemplo, 2 vezes x vezes y ao quadrado. Nós vamos escrever 2xy quadrado. Sempre que não houver nenhuma indicação de operação entre números e letras, números e parênteses, números e colchetes, letras com outras letras, qual é a operação que está escondida ali? É a operação de multiplicação. Temos monômios que são chamados de monômios semelhantes. Esses monômios, eles possuem a mesma parte literal, ou seja, as letras dos dois monômios, dos 3, dos 4, elas têm as mesmas coeficientes, os mesmos expoentes, então as mesmas letras com os mesmos expoentes. Eu deixei uns exemplos aqui. 5, x quadrado yz e 14, x quadrado yz. Observa que o x quadrado yz é o mesmo, tá? Eu queria usar aqui, ó, x quadrado yz, x quadrado yz, idêntico. Acontece a mesma coisa aqui. Ah, mas aqui é 37, aqui é 4/5, não tem importância. Eu não estou comparando agora coeficiente numérico, somente parte literal. A quadrado b à quinta c, a quadrado b à quinta c. Então, eu posso dizer que esses dois monômios, eles são monômios semelhantes. Último exemplo, eu tenho 29xy e 83xy. Mesma parte literal, monômios semelhantes.
Agora atenção num detalhe aqui para você não se confundir. Eu tenho aqui 0,2, 0,2. AB quadrado, A quadrado B. Ah, é igual, só mudou um expoente. Esse expoente aqui faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. Então, esses dois monômios aqui, eles não são semelhantes, porque a parte literal do primeiro é AB quadrado e a parte literal do segundo é A quadrado B. Então, essas partes literais são diferentes. O expoente estando no A, o expoente estando no B, tornou a minha parte literal diferente. Atenção! E o fato do coeficiente numérico ser igual, 0,2 e 0,2, não muda nada, não faz deles monômios semelhantes. Tá entendido? Agora nós começamos na parte que eu mais gosto. É verificar se vocês realmente aprenderam, se realmente compreenderam. Deixei aqui nas atividades para vocês fazerem. São fazer as atividades da página 12 e da página 13. E eu deixei uma dica aqui no vídeo para cada atividade, tá? Vamos ver se essas dicas facilitam e auxiliam vocês na realização desses exercícios. Então, a dica nesse exercício 1 é que a única operação, quando eu tenho um monômio, é a multiplicação. Eu não posso ter letras dividindo. Atenção, tá certo? Outra dica importante é que o expoente das letras deve ser um número natural. Vamos recordar qual é o conjunto dos números naturais? Então, atenção, ficou a dica, agora tá fácil esse exercício. Esse exercício 2, eu não deixei dica, mas eu completei para vocês mais três partes aí, três monômios, tá? Que é para deixar menos trabalho. Estou facilitando a vida. O que eu tenho que fazer? Completar a tabela escrevendo o monômio. Então, ele vai ser formado pela combinação do coeficiente. O coeficiente vai estar aqui, ó, nas linhas. E a parte literal que vai estar aqui na coluna. Então, é só fazer um joguinho de encontro deles. Ó, 5 com x cubo y, tá? Juntou número, juntou letra. Juntou número, juntou letra. Facinho, facinho, né? Chegamos então na página 13. Exercício 3. Dicas para o exercício 3. Mesma parte literal. O que eu acabei de explicar? Vamos observar as letras e os seus expoentes. Se o expoente tiver numa outra letrinha, mesmo que tudo pareça igual, não é monômio semelhante. Atenção! Coeficiente, sempre que for falado de coeficiente, está sempre relacionado à parte numérica. Por isso são chamados de coeficientes numéricos, tá certo? Exercício 4. Agora eu tenho que trabalhar com área de quadrado, área de retângulo. Então a dica nesse exercício é: qual é a área do quadrado mesmo? Lado ao quadrado. E a área do retângulo? Base vezes altura. Agora é com vocês, hein? Exercício 5 e último, tá falando sobre o volume da pilha de caixas, tá? Então, a primeira dica, o volume de um bloco retangular vai ser dado pela multiplicação da largura pela altura e pela profundidade. Outra dica, quando se refere à pilha menor, é essa aqui, que só tem uma caixa. E a pilha maior, 3 caixas. Andréa, e qual é o volume dessa pilha do meio? Tá aqui, ó, já foi dito.
A pilha do meio, tá? É essa daqui. O volume dela é 2xyz. Essa é uma baita dica, hein, gente? Então é isso. Espero que vocês se esforcem e amanhã eu posto a resolução completa para evitar que vocês copiem, tá certo? Vamos lá, bora trabalhar, pessoal. Até!